É nesse clima de alegria, né? Agradecendo ao Senhor, a gente está muito legal, muita vontade. Então, uma bênção o culto. Eu estou me sentindo muito bem. Também com a presença de vários irmãos que ainda vão cantar, né, Fábio? É uma noite para cantar, para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a gente tem um privilégio, hoje ainda na programação tem uma homenagem aos fundadores, temos homens fundadores aqui, a gente agradece demais ao Senhor, né, por esse trabalho. Irmãos que participaram aqui, deram sua contribuição, já estão em outros ministérios, adorando a Deus. Tudo isso traz alegria para a gente. Saber que aqui é um celeiro de Deus, uma igreja onde tem anunciado a palavra do Senhor com muita alegria. Mas vamos em frente. O vaso do oleiro, né? Aqui essa mensagem, homens moldados por Deus. E eu fiquei pensando nesse tema. Foi uma visão que foi a gente numa reunião pensou nesse tema, apresentamos. E de lá para cá ficamos pensando realmente como nós somos pessoas que todo o tempo Deus tem trabalhado. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E eu falei homens, não é um homem, são homens que estão sendo moldados por Deus. Está aqui essa união masculina, como Deus tem trabalhado. Nesse ano a gente já completou, estamos hoje inaugurando o 11º mês do ano e já tivemos 10 mini vigílias. Todo mês tem uma vigília. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Os homens aqui na quinta-feira, no salão, começamos a orar e ficamos ali buscando ao Senhor em oração. Porque a gente entende que não só é chegar aqui à frente e louvar. Não, é muito mais do que isso. É vida no altar. É homens buscando ao Senhor. É homens na escola bíblica dominical. É homens no campo evangelizando. É homens também aqui cantando, adorando ao Senhor. É muito maior, porque a gente sabe que infelizmente existe isso. Pessoas só vão para a igreja quando vai se apresentar. Isso não é bom. Todo momento a gente tem que estar adorando ao Senhor na beleza da santidade. A igreja é isso. No aniversário vem tanta gente e a gente quer que os irmãos continuem frequentando nos ensaios. Todas as quintas-feiras nós temos encontros aqui marcados. E na terceira quinta-feira de cada mês, mini vigília. Meia-noite, 1h da manhã, a gente aqui orando, buscando ao Senhor na beleza da sua santidade. Capítulo 18. Do livro do profeta Jeremias, a gente vai pensar um pouco nesse tema, não é? Não vou ler todo o capítulo, mas o versículo do 1 ao 6 já foi lido aqui. Eu queria dar um destaque no versículo número 4. Dar um destaque no versículo 4, profeta Jeremias 18:4, que diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, verso 6, toda a igreja comigo, vamos lá? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim... Muito obrigado, ó Deus, porque estamos em Tuas mãos, ó Pai. E nas Tuas mãos, ó Deus, estamos sendo modelados constantemente, ó Pai. Porque somos pecadores, ó Deus. Nós somos falhos. Deus, nós somos imperfeitos, ó Pai. Nós somos pecadores. Mas a Tua graça nos alcançou, Pai. A Tua misericórdia um dia, ó Deus, nos transformou. E aqui estamos, ó Deus, reconhecendo a necessidade nossa, Pai, de sermos moldados por Ti, ó Pai. A Tua palavra nos ensina que quem está em Cristo é uma nova criatura, ó Pai. As coisas velhas passaram já e tudo se fez novo. Meu Deus, como nós precisamos viver em novidade de vida, ó Pai. O velho já passou, agora é novo homem, transformado para a glória do Teu nome, ó Deus. Mas ainda, Deus, que requer ser tratado por Ti, ó Pai. Todos nós precisamos desse tratamento, ó Deus. A Tua palavra nos ensina que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, sendo moldado, sendo tratado, mais e mais, até ser dia perfeito. Obrigado porque nesta noite estamos aqui, Espírito Santo, na Tua dependência, meu Pai. Querendo ouvir a Tua voz, já escutamos através dos louvores, das saudações, mas agora a Tua palavra, o tema que está proposto, ó Pai.
Ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus, sermos ensináveis, obedientes ao Teu chamado, ó Pai, e entender, ó Deus, o que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo. Permanece conosco, perdoa nossas faltas e nos ajuda a entender esse texto, ó Pai. Queremos sim ser esse vaso na mão do oleiro, em nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Então, meus queridos irmãos, pensando nesse tema, homens moldados por Deus, também eu pensei como que fosse um subtema, mas dentro da proposta do tema geral, o oleiro e as suas obras-primas. Nós somos obras de Deus, obras da mão do Senhor. E aqui o texto fala que ele conversa com o profeta, dá uma ordem. A palavra veio do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja Deus. E desci à casa do oleiro. Me chama a atenção essa obediência do profeta, que não é relutante, ele não reclama, não questiona, e sempre que Deus fala, ele ouve e ele atende a voz do Senhor. Então, meus irmãos, fiquei pensando no profeta Jeremias, mas não apenas nele. Outros homens também que foram moldados por Deus. E a Bíblia fala de forma eloquente de muitos homens que Deus tratou, que Deus mudou. A vida completamente mudada depois do encontro com Cristo. Eu fico às vezes muito preocupado, alguém dizendo que é crente, faz parte de igreja tal, e não tem uma característica, não tem mudanças na vida. Continua do mesmo jeito, continua com as mesmas práticas às vezes, e não demonstra frutos dignos de arrependimento. Homens que devem realmente ser consagrados ao Senhor. Parece que o linguajar não muda. Parece que o tratamento com a esposa permanece rude, também não muda. Parece que o relacionamento com seus próprios irmãos também tem dificuldade, não são obedientes e às vezes não são ensináveis. Nós precisamos aprender. Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, para vocês encontrar descanso nas vossas almas. Irmãos amados, homens moldados por Deus, e aqui eu pensei, essa imagem do oleiro, dessa visão do profeta Jeremias que teve no capítulo 18, me parece que é uma das grandes metáforas mais poderosas das Escrituras para descrever o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus não quer apenas crente, quer discípulos, quer homens com relacionamento com Ele, que ande com Ele, como Noé andava com o Senhor, e tantos outros homens que foram escolhidos por Deus. E essa mensagem, irmãos, fala da soberania, do propósito, correção amorosa de Deus, exortação, mas acima de tudo, de transformação na presença do Senhor. E é nesta noite, neste 27º aniversário da União Masculina Missionária IEBT, que queremos pensar pelo menos e estudar 5 homens da Bíblia, e a gente vai se identificar com ele. Tem muito mais, mas pensei apenas 5 homens cujas vidas foram como um barro na mão do oleiro divino. Homens que, com falhas, homens que com seus medos, suas limitações, homens que às vezes fracos, chorão, mas receberam um chamado de Deus e disseram sim, e disseram eis-me aqui, e foram quebrantados, e foram refeitos, e o nome do Senhor foi glorificado na vida daquele homem que antes andava no erro, mas agora, depois que teve o encontro com Cristo, passou a ser uma nova criatura. E suas histórias certamente vão nos inspirar nesta noite também, a buscar esse Deus que transforma, esse Deus que muda, tira o homem do charco de lodo, coloca seus pés numa rocha e firma os seus passos. Deus quer homens firmes, mas não apenas firmes, homens constantes, homens abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu penso num endemoniado ali de Gadara, o homem faz naquele cemitério até ter um encontro com Cristo. E aquele homem foi transformado. Legiões de demônios habitavam com aquele homem. Mas a presença de Cristo, o demônio tem que bater em retirada. O homem é liberto e o nome de Jesus é glorificado. Irmãos, quantos homens... Se vocês vão pensar em Zaqueu, quem era Zaqueu? Odiado pelos seus patrícios. Um homem completamente distante de Deus, com uma ganância tão grande. Mas depois... no encontro com Cristo, ele deu um banquete, ele demonstrou mudanças de vida e de propósito. Mas eu gostaria de falar de homens
também com um testemunho muito forte. E acredite, irmãos, que eu pensei primeiro em Moisés. Moisés, um homem, um vaso da liderança, modelado no deserto. Certa vez eu ouvi um professor, quando ele dizia, eu estava ali na Unicap, e ele dizia o seguinte: olha, uma das igrejas mais difíceis que eu vejo na Bíblia foi a igreja do deserto, liderada por Moisés. Não é fácil. Ali com escorpiões, ali com escassez, ali na dependência do Senhor, ali não tinha nada perto para comprar o pão, era pela fé, o pão descia do céu, maná, e todos os dias Deus mandava e queria homens com fé. Ali o homem foi tratado, à noite ali aquela coluna de fogo, Shekinah da presença do Senhor, Deus presente, mas o povo reclamava, o povo murmurava. Eu não sei se nesse dia você já agradeceu ao Senhor, ou se você reclamou de alguma coisa. Nós precisamos, homens moldados, é aquele homem que em tudo dá graça, porque sabe que é a vontade de Deus em Cristo Jesus, mas homens que reclamam da sua sorte, homens que falam mal de tantas coisas, esquece de agradecer. Agradecer a Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu pensei em Moisés, e aqui nesses 5 homens, Moisés, um vaso usado por Deus para a liderança, e foi moldado num deserto. E é no capítulo 18, versículo 4, a primeira parte, quando diz assim, ele lá no final diz assim: o vaso que fazia de barro quebrou-se, quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. Deus vai trabalhar na sua vida, Deus trabalha na minha vida, e se tem vaso rachado, acredite que Deus vai amassar, Ele vai tratar, Ele vai levar você para a olaria, e lá Ele vai ter um particular com você. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Estava aqui o grande Moisés, começou a sua vida como um príncipe do Egito, todos nós conhecemos essa história. Um homem que era um vaso que tinha poder e influência na cultura egípcia. Ele foi criado como um príncipe para ser um faraó. Era um homem que tinha de tudo, não é? E tinha as grandezas que o Egito poderia oferecer, mas o seu caráter era impetuoso, completamente impetuoso e cru. Ele matou aquele egípcio. Ele era um homem que tinha força, tinha poder, e ele foi transformado pelo Senhor. E ao matar um egípcio, ele estragou o vaso que pensava ser então. E começou ali naquele momento, o oleiro já levou ele para o deserto lá em Midian. Irmãos, Deus tem a forma de trabalhar na minha vida e na sua vida também. Às vezes Deus permite situação na vida da gente, porque Ele tem uma história contigo. Se nós fôssemos contar o testemunho de cada irmão, como foi seu encontro com Cristo, e o de Moisés, a partir desse momento, ele foi descobrir suas origens. A Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele acreditava no invisível. Ele não via, mas é um homem de fé, está ali na galeria dos heróis da fé, porque ele acreditava no poder de Deus. Você não está vendo a sua bênção, mas você crê, e Deus vai te abençoar, e sua bênção vai chegar, e você vai cantar o hino da vitória. Bendito para sempre seja o nome do Senhor de Moisés, do Deus de Moisés, e Deus agora começa a prepará-lo. Aquele vaso estragado, que pensava ser tanta coisa, agora ele vai, o oleiro, levou ele para o deserto de Midian por 40 anos. Interessante que quando Moisés cometeu esse crime, ele já tinha 40 anos. E ele foi morar agora num sopé da montanha, lá em Jetro, que isso era o seu sogro, e passou mais 40 anos. E ali aprendendo em outra universidade, a universidade da diversidade, a universidade da fé, onde Deus ali falava com ele no sopé da montanha, ele via a sarça, ardia e não se consumia, e ele queria entender o mistério de Deus. O que ele aprendeu no Egito, que pensava que era muita coisa, Deus começou a desconstruir e mostrar a ele o verdadeiro sentido da vida, que é servir ao Senhor, que é andar com Deus. Tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é santo, você está na presença, ou não, está na presença do Senhor, dos senhores, do Deus, do Rei dos reis. Eu sou o Todo-Poderoso. E dá lá, diz a Faraó, que quem te enviou foi eu sou quem sou. Eu sou dono do Egito, eu sou dono do Nilo, eu sou o Senhor de todas as coisas, eu sou a essência de tudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Moisés achava que quem tinha poder era Faraó, e ele agora está vendo, aí ele ficou assustado. Aquela visão, que aquela árvore pegava fogo, aquele arbusto, mas não se consumia. E de lá saiu uma voz.
Tomara que nesta noite você escute a voz de Deus falando com você aqui. Que Deus quer fazer mudanças na sua vida. E aqui, meus irmãos, aquele Moisés já não era o mesmo. Certa vez eu vi um comentário que Deus, ele usa Moisés. No primeiro 40 anos dele, Moisés pensava que era alguém, e era um príncipe. No segundo 40 anos dele, porque teve 3, ele viveu 120 anos. Primeiro 40, lá na Pompa, lá no Egito. Segundo 40 anos, lá no sopé da montanha, não tendo nada. E o terceiro 40 anos dele foi conduzir o povo no deserto. Então, primeiro Moisés, no primeiro 40 anos, ele pensava que era alguém. Depois ele viu que ali que era um Zé Ninguém. Lá no pé da montanha, ali falando com Deus. E depois ele viu que Deus usa um Zé Ninguém, que Deus faz como Ele quer. Você diz que não é nada, eu não sou nada, e Deus transforma a tua vida. Deus te coloca onde Ele quiser. Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés talvez pensou em tudo, menos um dia voltar para o Egito. E talvez você nem queira voltar para aquele lugar, mas Deus talvez leve você de volta lá. Só que lá você vai com uma ordem de Deus. Aquele lugar já não vai ser o mesmo, porque você agora volta diferente. Você entende esse mistério? Eu abro esse parênteses e fecho. Deus está falando contigo nesta noite. Então, meus irmãos, a gente vê aqui o agir do oleiro. Deus pegou ali 40 anos, longe dos palácios, lá no deserto, Deus começou a transformá-lo. Às vezes Deus nos transforma justamente no deserto. Deus o amassou e Deus o reduziu a nada, mostrando que Deus é tudo. E depois agora Deus vai reconduzi-lo a uma missão. Irmão, talvez você pense, quem sabe Moisés pensou, Deus não tem nada comigo não. E Deus tem um projeto na sua vida, vai fazer algo. Quem sabe nesta noite Ele vai dizer que você precisa voltar para o seu ministério, para fazer a obra do Senhor. Então Deus reconduziu, transformando um príncipe arrogante no homem mais humilde da terra. Por favor, pessoal da mídia, veja aí Números capítulo 12 e o verso 3. Moisés, aquele príncipe arrogante, ele agora torna-se homem humilde. A Bíblia, os irmãos podem ler comigo que está na palavra, vamos lá? E era Moisés muito manso. Agora, porque Deus transformou ele. Quem sabe a gente tem aqui um homem muito bravo, né? Como nada, ninguém andava armado e tal. E Deus agora transformou você. Sabe que a sua arma é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Você agora é manso, porque já desaprenda de mim que eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Para você encontrar descanso em vossas almas. Então aqui eu percebo que Deus usou o deserto. Sabe para quê? Para esvaziar Moisés. Porque ele fica achando que é tanta coisa. Eu sou tão importante, ninguém nem me deu tanta atenção. O importante aqui, você sabe que é Jesus, né? Quem é grande aqui é Ele. Quem é o poderoso é Ele. Sabe como a gente vive? Pela graça e a misericórdia do Senhor. Ai de mim, se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. Grande é Deus, irmãos. Então aqui, Moisés aprendeu no deserto a se esvaziar. Moisés agora na sua autossuficiência, Deus agora encheu ele, sabe de quê? Da dependência divina. Quem depende de Deus aqui, irmão? Levante sua mão. Dependa de Deus. E eu creio que isso é suficiente. Qual a aplicação imediata que a gente pode pensar a respeito desse Moisés, que teríamos tanta coisa para dizer. Ele foi aquele mentor de Josué. Ele foi aquele que discipulou Josué, um homem usado por Deus, um homem que recebeu a lei. Eu estava hoje pela manhã aqui, num livro lá de Deuteronômio, 3 discursos de Moisés, discurso grande que Moisés, ele ali proferiu, sendo usado por Deus. Então aqui, assim como Moisés, muitas vezes precisamos passar por deserto. Tem alguém aqui no deserto? O deserto é Deus que coloca, viu? E só quem tira do deserto é quem coloca você no deserto. Deus pode tirar você desse deserto também. E ali, meus irmãos, períodos de espera, anonimato e preparo para que o oleiro possa formar em nós o caráter necessário para a liderança. Tem gente que pensa que é logo ser líder. Não, irmão. Tem que ser treinado. Tem que ser preparado. Tem que Deus realmente, a graça de Deus, misericórdia. E Moisés foi assim. A modelagem, irmão, é um processo. Não é algo instantâneo. Você chegou, já que eu me lembro que eu evangelizei uma jovem psicóloga e ela dizia, pastor, eu entendi essa palavra, amei, eu estou gostando desse aprendizado e eu descobri algo essa noite orando. Ela era nova convertida. Você orou a Deus, eu orei, estou orando. O que é que você quer? Eu quero ser pastora.
Não há nenhum erro em querer ser pastora, receber um chamado de Deus. Mas ela queria ser pastora já no próximo mês, ela disse, queria assumir. Eu disse, irmã, você não sabe o que está dizendo. Você não sabe o que vence aí. Você não sabe a responsabilidade, talvez, de uma liderança. O que é que ele passa. Outro dia eu vi um comentário que um jovem disse, eita, carro bonito esse do pastor. Quando eu vou entrar na igreja, você é pastor para ter um carro desse. Aí o pastor, está certo, Deus vai lhe dar, pode lhe dar muito mais. Agora você sabe o que é que tem naquela mala do carro? Ele fez, sei, não é pesado, viu? Se você pegar aquela mala, talvez você não saiba o que tem dentro da mala. Por isso que você deve orar pelo seu pastor, pedir a ele misericórdia da vida dele, porque é um homem usado por Deus e tem uma grande missão de pregar a palavra do Senhor. Imagina Moisés agora, transformado, modelado por Deus, e volta para Faraó dizendo assim, diz o Senhor. Faraó, quem é o Senhor? Senhor? Não, existe o dono de todas as coisas, e eu estou no nome dele, no nome do grande eu sou, e vim aqui falar. Meus irmãos, se a gente continuasse falando de Moisés, é tanta coisa que o tempo não daria. Mas eu pensei em outro homem que foi moldado por Deus bastante, Davi. O rei Davi, esse mesmo, o vaso do coração, o homem segundo o coração de Deus. Moisés, uma grande liderança, um grande moderador, legislador, muito preparado, as leis jurídicas de Israel, Moisés com todo o cabedal de conhecimento muito profundo, Deus usando ele. Mas agora Deus chama Davi. Eita Jesus! E o que vai acontecer com Davi? Moldado nas dificuldades. Você sabia que muitas vezes nós somos moldados na dificuldade? Quando vem a dificuldade, vai nos ensinar. Olha, irmãos, quando eu leio a Bíblia, Deuteronômio, por exemplo, Deus diz assim, olha, eu levei você para o deserto para falar contigo. E lá faltou pão. Quem disse que crente não passa a prova de pão? Passa. Só não morre de fome, que Deus é misericordioso. Mas falta tudo, às vezes uma escassez. Sabe, irmão? Quando abre a geladeira, parece uma piscina, só tem água, né? Tem nada mais. E é prova que passa. Mas o Deus que coloca na prova é o que tira. Olha o que é que diz aqui no versículo de número 6, 18, 6. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Está no capítulo 18, versículo 6. Você está na mão de Deus. E para teu irmão, você está na mão de Deus, viu? E quem está na mão de Deus não escapa. Ninguém escapa. Antes que houvesse Deus, sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá o agir de Deus na tua vida? Quem pode impedir? Ninguém pode até tentar. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, irmãos. E Davi esperto. E ele ali na mão do oleiro. Davi foi um jovem pastor, ungido para ser rei. Mas o seu coração precisava ser profundamente moldado. Irmãos, às vezes Deus dá um presente a gente e às vezes Ele não dá. Porque se der agora, estraga. Ele, antes de dar o presente, Ele trata de você. Porque senão vai estragar tudo. Ninguém pode entender, não vou dar não. E essa resposta de Deus não é misericórdia, viu? Porque se der, estraga, viu? Vamos lá. Então Davi, esse jovem ungido, rei, corajoso, destemido, precisava ser moldado por Deus. Ele enfrentou o desprezo da sua família, ou não? O último da casa de Jessé. Todo mundo foi chamado, menos ele. Davi não era muito recebendo contenção. E a perseguição de Saul na sua vida, dos seus próprios pecados graves que ele cometeu, e ele confessava. Ele diante de Natã, diante de Deus, ele se humilhava. Quando Natã contou a história do adultério dele com Betseba, o que ele fez com Urias, tudo aquilo mais, Davi ele se jogou no chão e diz, Deus, tem misericórdia de mim. Davi era um rei que todo momento estava se inclinando para Deus. A perseguição era grande na sua vida. Seus pecados muito graves, adultério e muitas vezes crime. Cada crise, vemos Davi se voltando para o oleiro. Ele não escondia suas falhas, ele as confessava. E mais, viu? Ele se submetia à correção de Deus. Já pensou um rei colocar ali, expor sua vida no Salmo 51? Eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas falhas, os meus pecados estão diante de ti. Eu pequei contra ti somente fiz o que é mal. Eu fiz o que é mal. Meu irmão, às vezes a gente, só quem erra é o outro, a gente nunca erra, já prestou atenção? Então tem que ter cuidado com isso. Davi, Senhor, eu falhei.
O Senhor é justo quando o Senhor falar, o Senhor é justo que o Senhor agir, o que o Senhor fizer comigo está bem feito, eu não mereço. E Deus olhava para Davi, um homem segundo o seu coração, era um homem que se humilhava diante do Senhor. E alguém que é moldado por Deus, mas ainda é arrogante, é cheio de coisa, é cheio de amostramento, está faltando descer muito ainda, porque Deus vai descer, viu? Vai moldar, porque os exaltados ele humilha, mas quem se humilha ele exalta. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Natan chegou e disse que ele era o homem que tinha feito errado e deveria ser morto, ele pediu misericórdia. Ele poderia muito bem dizer, guardas, prende esse profeta, entra no meu palácio para falar mal de mim. Mas ele se humilhou. Às vezes alguém tem uma mixaria, tem nada, mas quando tem uma mixaria, começa a achar melhor do que o outro, começa a pisar no outro. Deus não se agrada de mim nem de você se fizer isso, irmão. Deus, ele quer pessoas humildes. Considere o outro superior a si mesmo. Não seja tanto engrandecido. Engrandecido seja Deus na minha vida e na tua vida também. Quanto amostramento de pessoas que dizem ser de Deus. Deus não se agrada. E aqui, meus queridos irmãos, ele não escondia suas falhas, ele as confessava e ele submetia a correção divina. E o agir do oleiro na vida de Davi, como trabalhando de Moisés, na de Davi também. Deus não descartou Davi quando ele falhou. Ainda bem. Vou fazer uma pergunta só para reflexão. Já pensou na sua falha e na minha, Deus descartar a gente? Como estaria essa igreja hoje, hein? Como estaria essa união masculina hoje, hein? Talvez vaziada. Ou esvaziada. Só estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. Às vezes a gente levanta, fecha o olho, é tanta coisa, e em cada chega mais brabo que um siri na lata. Tem cuidado, irmão. Tem cuidado, vai vigiar. Deus sabe de tudo. A gente precisa buscar essa humildade diante do Senhor. Então aqui Davi realmente, ele se arrependia, e ele colocava na dependência do oleiro. E Deus começou a trabalhar. Por favor, veja Atos capítulo 13, versículo 22. Eu queria dar um destaque sobre Davi também, não é? O que a Bíblia fala sobre ele. Os irmãos podem ler comigo, vamos lá? E quando este foi retirado... Davi afastou Saul, orgulhoso, mentiroso. Quando o profeta ia arguir, ele dizia, não fiz isso errado. Não, tem gente que nunca erra. Eu nem sei porque está aqui ainda. Nunca falha, sempre aos outros. Aí Davi, quando se humilhou, Deus o exaltou. Chega Jessé na casa chega Samuel na casa de Jessé, todo mundo lá preparado o jantar, bota os homens chegando, e vem Eliabe, e vem Samar, e vem todo mundo, aqueles guerreiros. Aí quando Samuel olha, aí eu estou diante de um ungido de Deus. Aí Deus fala com o velho profeta, Samuel, já tá registrada avançada, não aprendesse ainda. Eu não vejo como o homem vê o exterior, eu vejo o coração de cada um que está aqui. Nenhum desses é rei, todos eles eu rejeitei. Os filhos de Jessé foram todos rejeitados por Deus. Aí o profeta Samuel disse, acabaram os jovens daqui, tem mais algum? Ah, tem um, mas está tomando conta das ovelhas, é um jovenzinho. Chama ele, chame-o, que a gente só senta na mesa quando ele chegar. Mandaram chamar Davi lá tomando conta das ovelhas. Deus vai mandar chamar alguém aqui, viu, irmão? Está escondido, está lá por trás da malhada, e é tanta coisa. Deus, ele vê a humildade de cada um. E Deus exalta, viu, irmão? Cuidado, isso é para a gente descer de pedestal. Muita gente, sabe? Deixa Deus fazer a obra. Davi, estão chamando, está lá o profeta Samuel. E vai ter alguma coisa lá. E Davi chegou lá. Quando ele chega, irmão, que entra na tenda, o Espírito Santo diz a Samuel, aí meu ungido, derrama essa lata de óleo na cabeça dele, porque isso aí eu escolhi. Quem vai fazer a obra é Deus. Você quer ser amigo do rei, né? Quer ser amigo das pessoas e quer fazer tanta coisa. Irmão, quem te coloca é Deus. Você que é líder pode estar rejeitando alguém, porque você tem seu grupinho, mas cuidado com isso, que Deus vai mandar chamar alguém que tu escanteia, Deus vai chamar alguém que tu não quer ligar, e Deus vai dar vitória, porque essa obra é do Senhor, é Deus que faz um milagre na vida do crente. E Davi foi escolhido por Deus, irmão. O homem segundo o meu coração, que vai fazer tudo o que eu lhe disser.
Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu aprendo também com essa escolha de Davi. Deus não abandonou quando ele pecou. Em vez disso, usou as consequências e o arrependimento para aprofundar sua dependência e forjar nele um coração segundo o coração de Deus. O oleiro não procura vasos perfeitos, irmão. Entenda isso. Ele não procura vasos perfeitos. Ele não procura vasos capacitados. Mas ele capacita os vasos escolhidos por ele. Não se ache muita coisa não. Deus está na tua mão. E quem vai fazer a obra é o Senhor. Mas ele pega aqueles vasos quebrados, vasos arrependidos, quebrantados. Nossas falhas não são o fim, mas uma oportunidade para o oleiro refazer com profundidade a tua vida e o teu ministério. Quando nós nos arrependemos. E aconteceu isso com Davi. Vamos para o terceiro homem. Eu tenho aprendido muito, como eu falei, Moisés dá um livro, muita coisa, Davi também, muitos salmos, muito quebrantamento, pedindo misericórdia, mas eu quero falar pelo próprio autor, onde a gente está lendo o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, vaso da sensibilidade, moldado na obediência, ele era obediente a Deus. E aqui a gente percebe, quando Deus diz assim, profeta, levanta-te, vai à casa do oleiro, e lá você ouvirá a minha palavra. Irmão, quando Deus falar, obedeça. Deus está mandando você ir, vá. Tem muitas pessoas que por nada ficam em casa, distraídas, enquanto eu vejo tantas outras, querendo tanto estar na casa do Senhor e não pode, com debilidade, com doença, com trabalho, havia tanta coisa, e gente ficando em casa sem fazer. Jeremias é conhecido como profeta chorão, todo mundo sabe, alguém que diga que ele compilou seus livros ali chorando, vendo a desgraça do seu povo. Ele era jovem, sensível e relutante. No capítulo 1 de Jeremias, verso 6, por favor, pessoal da mídia, bem rápido aí, 1,6 de Jeremias, que foi a chamada dele. Eu gosto muito desse texto, eu queria que a igreja lesse de pé. Fica de pé, irmão, em reverência, vai, fica de pé, fica mais animado aí, ó. Escuta aí e lê esse versículo aí, vamos lá? Então disse eu, Jeremias, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Pode sentar, irmãos. Deus gosta da humildade. Eu não sei nem falar. Você percebeu, você ficou de pé e você, assim, eu não posso nem me levantar, mas se levantou. Tem que estar bem cansadinho, né? Levantou, Deus aí está colocando força em você. Eu não sei nem falar. E Deus ali chamou ele e disse, não diga isso, porque para onde eu te mandar, tu irás. E o que eu disser, você vai fazer. Deus, quando chama a gente tem que estar em obediência, irmão. E aqui, Deus chamou para uma mensagem dura. Mensagem de julgamento. O próprio capítulo 18 é uma evidência como Jeremias era moldado. Ele era enviado, ele observava o que Deus falava, ouvia e anunciava. Sua vida foi um vaso moldado para conter não apenas a dor de um povo, mas também do seu coração, o coração de Deus que estava entristecido pelo pecado do povo. Já leram esse livro, Lamentações de Jeremias? Ai de vós, caiu a coroa da tua cabeça. Ai de vós, porque pecaste. O coração duro do povo. Capítulo 17 do profeta Jeremias. O coração do meu povo de Judá está como um ponteiro, está ferro. E não quer abrir o coração. Muitos crentes. E era o povo de Deus. E ele disse, é maldito o homem que confia no próprio homem. Se afasta de Deus. No capítulo 17, versículo 5. Mas no versículo 7 ele diz, bendito é o varão que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Então ele explica, irmão, como é bom o homem confiar no Senhor. E o profeta Jeremias aprendeu. E ele lembra ao seu público, enganoso é o coração. Veja aí, por favor, 17:9. Eu gosto que a igreja lê esse versículo para você entender como nós somos enganados. E às vezes estamos percebendo, muitas vezes estamos achando até que estamos bem, mas precisamos descer mais. Veja como é o coração do homem lá. Enganoso. Quem conhecerá? Verso 10, vamos lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isso para dar a cada um. Você percebeu lendo na Bíblia que Deus falou para aquela igreja de Apocalipse, eu conheço a tua vida, rapaz. Eu conheço as tuas obras. Eu sei de tudo sobre você. E aí Deus falou com o profeta, eu conheço o coração de vocês. Eu sei o coração que confia em mim.
Eu sou um coração que me glorifica. E agir de Deus na vida de Jeremias, ele mudou a sensibilidade desse profeta, transformando em fraqueza, em um canal de profunda compaixão e fidelidade profética e obediência. E às vezes ele não via resultados, ele pregou e ninguém se convertia, mas ele continuava pregando. Talvez você seja alguém que passa dificuldade na sua família, alguém que não muda, mas continua orando. Continue orando. Ser moldado por Deus significa estar disposto a carregar o peso que Ele colocar em nossas mãos. Nossa sensibilidade e limitações tem. Quando entregamos tudo ao oleiro, torna-se ferramentas poderosas. Tudo isso para a glória do nome dEle. Deus vai usar você do jeito que você é. Diga amém, irmãos? Deus vai usar você porque Deus ele tem um projeto na sua vida. Você está sendo moldada, mulher. Você está sendo moldado, homem. Moldado por Deus para uma obra. Deus é grande. Deus vai tirar coisa de você. Vai tirar carrapicho. Vai tirar aqueles costumes mal. Vai tirar aquele que gosta de jogar num bicho. Joga num bicho não, irmão. Confia em Deus. É Deus que dá vitória em você. Pessoas com costume errado. Pessoas que buscando a riqueza. Enriquecendo o coração pesado. Busca a Deus. A Bíblia diz assim, o profeta Jeremias, Isaías. Buscar o sonho enquanto se pode. Invocar enquanto ele está. Essa noite é a noite você pensar, Senhor, eu quero ser moldado. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Meus irmãos, eu já quero chegar para o quarto do homem. Eu falei de 5, né? Então a gente aqui já começou com Moisés, depois foi com Davi, homens que realmente foram grandes vultos no Antigo Testamento. Profeta Jeremias, um homem que foi moldado por Deus, um homem que trabalhou. Irmãos, um homem que jovem, não pôde nem casar. Deus, nesse deserto para onde você vai, nesse exílio, você não vai casar, você não vai ter filhos. E a gente conhece um pouco a história de Jeremias, como ele chorou, como ele sofreu, mas ele não deixou de servir ao Senhor. E agora eu quero falar num quarto tópico de um homem chamado Josué. Vem com Josué lutar onde? Em Jericó. Deus chama homem para lutar. Deus quer homens corajosos. Veja aí, por favor, capítulo 1, versículo 9. O que é que Josué fazia? Só os homens de pé, as mulheres ficam aí, tranquila. Os homens de pé, para ler bem forte. 1, 9, vamos lá? Não tu mandei eu. Posso ouvir um amém? Amém? Pode sentar, vem com Josué, porque Deus é contigo. Tem luta, mas não desanime, não te espante, lê a Bíblia, lembra tudo. E Moisés era muito, Josué era muito humilde. Não sei se vocês já perceberam a humildade desse homem, esse jovem. Veja algumas características. Assim como Deus quis, ele fez. Deus vai fazer com você o que ele quiser. Não é o que tua mãe pediu, nem teu pai, ele respeita, mas ele vai fazer do jeito que ele quer na minha vida, na sua vida também. Josué, ele não começou como um grande líder, irmão. Ele foi um grande líder, mas não começou com a grandeza de um líder que conduziu a Israel à terra prometida. Não, ele era auxiliar de Moisés. Tem gente que tem dificuldade de dizer que é auxiliar. Pois Josué era auxiliar de Moisés. Eu não gosto desse auxiliar, não queria. Existe, irmão. Vamos ver aí, por favor, rapidinho. Êxodo 24, 13. Para a gente só notar aqui, eu queria que os irmãos lessem, acompanhassem a escritura. O que é que está escrito? Vamos lá, todos juntos? Josué era o que de Moisés? Servidor. É forte para você? Veja capítulo 1, por favor, o versículo 1. 1 de Josué. Veja o que está escrito. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés era o quê? Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de quem? Nenhum problema. Alguém, você é homem de Deus, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Não se sinta diminuído, não, se sinta privilegiado. Josué ia orar, Moisés ia orar 40 dias, não é brincadeira lá no monte não, viu? E Josué ficava no sopé da montanha. Eu só saio daqui quando o meu líder descer, ele honra o líder. Ele honrou tanto o líder que Deus colocou ele como líder. Tem gente, qualquer brechinha, mete o pau no pastor, chega, enche a boca e fica em WhatsApp e fica falando, a tua queda é grande, irmão. Porque tu não honra aquele homem que Deus colocou ali. Eu estou falando isso dentro da palavra. Tenha cuidado, ore. Ore e peça a Deus misericórdia. Porque o Deus que coloca aqui é o Deus que tira. Se esse homem anda fazendo o que não agrada ao Senhor, Deus vai dar um sopro nele. Tenha certeza disso. Deus é quem faz a obra e você vai orar. Veja o que é que acontece aqui com esse homem chamado Josué. Durante anos, ele serviu a Moisés.
Ele observou e aprendeu a ser moldado na sombra do seu mestre, chamado Moisés, e ele não tinha nenhuma dificuldade com isso. Deus o estava preparando pacientemente para ser o vaso de coragem, de fé que Israel precisava. Agora ele precisava aprender o lugar da humilhação e obedecer ao Senhor. A coragem de Josué não era ausência de medo, não. Seja forte e corajoso, não temas. Deus falava isso direto para ele, mas não era ausência de medo, mas sim fruto de uma confiança moldada pela obediência. Irmão, você está em obediência? Tá. As coisas estão dando errado? Tá. Mas você está em obediência? Tá. Fica tranquilo que o barco não vai afundar. Deus vai te ajudar. O ruim é quando você está num erro, fazendo tudo errado, e as coisas estão difíceis, aí você tem que se consertar. Mas se você está obediente, você é fiel ao Senhor, você é dizimista fiel, você obedece a palavra, você anda com Deus, não vai faltar nada a você. Ele diz que vai abrir a janela do céu. Se prepare para abrir a janela do céu e derramar sobre a tua vida a bênção. Mas se você tem dificuldade, você não abre o coração para Deus. Tudo que eu tenho é Deus. Deus te manda devolver 10%, mas tudo é dele, 100% é de Deus. Quem foi que ensinou isso? Que 10% é de Deus, tudo é dele. Porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele, desde agora e para sempre. É Deus dando tudo. Se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã tem escola dominical e eu quero vir. Tem que ter oração na escola dominical. Mas se ele quiser, porque ninguém sabe o que vai ser o dia da manhã. Então tudo é dele. A casa que você pensa, que a gente pensa, o carro, tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Nunca estudou sobre a doutrina da mordomia, não? Vai ensinar que Deus é o dono de todas as coisas. Por isso que toda a glória seja dada para ele. Meus irmãos, estou chegando já ao final, apresentar o último varão, mas o agir de Deus na vida que trabalhou Josué, através do discipulado. Você é discípulo? Você é ensinável? Ou você é duro na queda? Nada, eu já sei. Tem gente que já sabe de tudo. Chega a me dar uma pena. Ninguém sabe de tudo, irmão. Josué era ensinável. Pior coisa é uma pessoa como você dizer, já sei disso. E já sei daquilo. Já sei de tudo. Precisa ser o mais humilde. E Josué era ensinável. Sabe qual é a aplicação? A modelagem de Deus frequentemente acontece nos lugares do serviço, do servidor fiel, e não no centro dos holofotes. A coragem para grandes feitos é forjada na obediência em pequenas coisas. E eu quero falar no último lugar, o apóstolo Paulo. Escreveu a metade do Novo Testamento. Hoje o pastor Abisai trouxe uma mensagem tão rica, logo cedo, sobre a humildade de Paulo. Falando lá de Timóteo, não foi Timóteo? Veja aí no capítulo 1, por favor. Timóteo capítulo 1, a partir do verso 12, se eu não me engano. Timóteo 1,12, colocar aí para a gente aprender um pouquinho. Quem era esse Paulo? Doutor Paulo mais humilde. E olha o que foi que ele disse aí. 1 Timóteo, capítulo de número 1, olha, verso 12. A igreja lê comigo bem forte, vamos lá? E dou graças pondo-me no ministério. Olha o que ele diz agora, vamos lá? 13. A mim, que dante fui o quê? E perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz na ignorância e na incredulidade. Deus é Deus misericórdia que quer alcançar você. Paulo está dizendo, quem era eu? Mais adiante, o que é que ele diz? E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Verso 15, toda a igreja. Esta é uma palavra fiel. Grande homem de Deus, irmão. Ele se diminui o tempo todo. Se tem um pecador aqui, o maior sou eu. E foi um homem que escreveu 13 cartas. Vê bem. Evangelizou o mundo antigo. Porque ele se diminuiu. Deus está mandando falar comigo e com você. Se diminua. Importa que ele cresça. E que eu diminua. Aí você vai chegar longe, se for no caminho da humildade. Mas a arrogância vai fazer tropeçar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. O apóstolo Paulo, sim, Saulo de Tarso, era um vaso zeloso, muito religioso, e está cheio de religiosos assim, ó,
Muitos, olha o que aconteceu com ele, mas cheio de ódio, cheio de violência contra a igreja. Ele estava profundamente estragado, estava rachado no seu entendimento. E lá no caminho de Damasco, o divino oleiro pegou e o amassou completamente, através de uma luz cegante e de uma voz que questionava a sua perseguição. Aquele vaso de perseguição foi totalmente quebrado e então refeito como o apóstolo Paulo, o vaso escolhido para carregar o evangelho e levar toda a criatura aos gentios. Veja aí, por favor, Atos 9,15, é muito importante a gente registrar Atos 9,15. A gente está terminando, mas presta atenção, Paulo, o que é que a Bíblia fala? Toda a igreja disse-lhe, porém, porque Paulo se humilhou, irmão. E aqui, o agir do oleiro, o agir de Deus é lindo, irmão. E acredite, Deus quer fazer coisa na tua vida que você nem imagina. Olhos não viram, ouvido não ouviram o que Deus vai fazer na vida da gente. Deus vai fazer muita coisa na vida dos homens que estão aqui. Quando a gente se consagrar mais ao Senhor, se consagre. Não se preocupe com o horário, não. Está uma benção horário. Agora que é 8h20. Pode até meia-noite, está cheio da graça aqui, da misericórdia de Deus. Esses homens que passavam a noite aperreando a mulher, mas noite fora, bebendo, tomando cachaça, com amizade suja. Hoje você está dentro da casa do Senhor. Ó quantos homens bonitos. Esses homens bonitos aqui. E EBT, fica de pé os homens EBT. Vê como eles são lindos. Agora dá um glória a Deus, vamos lá. Vamos sentar. Ainda bem que não tem nenhum com sono. Tá todo mundo aí esperto, né? Passaram o dia trabalhando aqui. Irmãos, preste atenção, Deus transforma, sua transformação é radical, é o maior testemunho do poder do oleiro para pregar vidas estragadas e refazê-la como a obra-prima de Deus. Quem está em Cristo, Paulo diz, é uma nova criatura, as coisas velhas Deus esquece, tudo Ele quer fazer novo na tua vida. E a aplicação é a seguinte, ninguém está além do alcance da mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe pessoas impossíveis de ser salvas. Deus vai salvar. Um perseguidor, ele consentiu na morte de um diácono da igreja, mas Deus o amou tanto. E você vai ver o que é sofrer para pregar minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa nosso passado, preste atenção nisso. Nosso zelo mal direcionado pelos nossos pecados, não importa o que já passou na minha vida e na sua, Ele pode nos quebrar pela graça dele, e nos transformar como vasos escolhidos para a glória do Deus dele. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu você. Foi Deus que nomeou você para que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus quer você permanente, a fim de tudo, quando pedir, Ele vos conceda. Ele pode nos quebrar e refazer um vaso útil por causa do Evangelho. É linda essa mensagem de Deus. A conclusão. A igreja pode ficar em oração, por favor, nessa conclusão. Escuta aí. Moisés, Davi, Jeremias, Josué, Paulo. Você que está aqui. Mulher, homem, todos nós. Deus está falando nessa noite. 5 vasos, 5 histórias diferentes. Será que nossas histórias são iguais aqui? Tudo é diferente a história, mas Deus está agindo em todos nós. O mesmo é o oleiro. Eles nos mostram como Deus modela o homem. A modelagem de Deus é personalizada, creia nisso. Deus está tratando de você nesta noite. Para Moisés foi o deserto. Para Davi foi o palácio e as cavernas. Para Jeremias foi a solidão profética. Para Josué a submissão. E para Paulo o encontro transformador. Deus tem uma história para cada um de nós. A pergunta que fica para nós hoje, nesse 27º aniversário dos homens, é uma mensagem muito forte. Como o oleiro pode estar moldando a sua vida? Essa rebeldia com a sua mãe, com seu pai, essa forma de você tratar a quem lhe trouxe a vida ao mundo. Você acha que está certo isso? Está na hora de se quebrantar, não? Não sei porquê, mas eu abro um parênteses e falo essa palavra para você. Ela é muito importante, ele é muito importante. Deus quer ensinar isso a você. Deus está chamando você nesta noite para uma obediência sensível. Está preparando você na sombra de uma grande batalha. Ou está encontrando você num caminho para transformar radicalmente o propósito. Deixa eu dizer uma coisa a você, por favor, não resista à mão de Deus. Não resista. Deus está chamando você nessa noite, que Ele tem uma obra na tua vida. Não resista à chamada de Deus. A mão do oleiro é firme,
porque Ele é soberano. A mão de Deus é habilidosa, Ele vai fazer o que você não imagina. Não consigo, não consegue. Deus vai tirar do teu coração aquilo que não agrada e vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o Mestre. E a mão de Deus, Deus é o Deus de amor. E Ele quer tornar você um vaso novo. Ore a Deus, peça a Deus, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Alguém está orando, por favor. Não importa se você é crente, se você é batizado. Deus falou com você, você está sentindo no seu coração que Deus está levando uma transformação a partir de hoje na sua vida. E você sentiu ouvindo essa palavra. Pastor, eu quero ser um vaso novo. Deus chama crente, irmão. O evangelho é para quem crê. Tem muita gente ouvindo, mas não crê. E talvez você esteja afastado. Se tiver alguém afastado, por favor, nessa noite, você ouviu a palavra de Deus, volte. Quem é você que quer voltar nesta noite? Você se sente afastado, não lê Bíblia direito mais, está perdendo a alegria da salvação. No Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Esse congresso, esse aniversário é para você. Deus quer moldar a sua vida. Alguém, não precisa vir aqui à frente não, nem quero saber seu nome, por favor, que quer estar precisando urgentemente ser moldado por Deus, levanta a tua mão que eu quero dizer: Deus te abençoe. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Eu sei que tem muito mais gente aqui, mas você quer declarar amém, amém? Lá na porta, Deus abençoe. Todos nós precisamos. Essa ignorância, essa arrogância, tanta coisa que Deus quer quebrar na nossa vida.